Bom, hoje eu vou falar novamente sobre a regressão de memória. Então, eu vou falar de alguns casos clínicos que aconteceram, porque realmente a regressão de memória, quando a pessoa consegue regredir, geralmente acaba com os problemas que ela tem, tá? Então, vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi com incontinência urinária. Essa senhora, ela começou incontinência urinária já aos seus 40 e tantos anos. Estava num restaurante almoçando na firma que ela trabalhava. Alguém veio por trás e tampou os olhos dela, que era uma pessoa amiga, né? Que era até namorado dela, né? E então ela se assustou e correu para o banheiro, e a partir dali começou a incontinência urinária dela. Quando ela veio com essa queixa da incontinência urinária, o que é que nós fazemos? A gente faz então a hipnose clínica para levar ao relaxamento e depois pedimos ao inconsciente para ir na causa da incontinência urinária, né? Então ela se visualizou exatamente esse caso, essa cena lá no restaurante, e a partir dali então começou a incontinência urinária dela. Ora, ela resgatou todo o sentimento que ela, aquele medo que ela, o susto que ela levou ali, tá? Resgatou essa energia. A gente passa umas 2, 3 vezes, volta quando ela acaba a cena, volta 2, 3 vezes nessa mesma cena, ao início. Quando ela não sente mais nada, ali esgotou o problema dela, que é a incontinência urinária, tá? Aí, geralmente, está em mais outros pontos da vida, ouvidas dela, tá? Ouvidas dela. Então, a gente perde ao inconsciente de fulano. Vai num outro ponto da tua vida, ouvidas, que tem a ver com a incontinência urinária. E então ela se visualizou em um outro ponto da vida dela, se visualizou numa praça muito antiga, tá, esperando uma condução. E ela sentia, estava com muita vontade de ir ao banheiro, né, fazer xixi, e não tinha lugar ali para fazer xixi. O que é que ela resolveu? Resolveu ir exatamente no jardim, onde ela estava, era uma praça com jardim, onde ela estava esperando uma condução. E então, quando ela está fazendo xixi no jardim, o segurança lá do jardim, que tratava do jardim, começou a gritar com ela. E ela então gritava, saiu correndo do jardim e gritava com ele, mas gritava em espanhol, tá? Em espanhol. E então nisso vem a tal de condução dela, que ela diz que era uma condução como se fosse um bonde muito antigo, né? E ela, como não tinha feito xixi lá no jardim, ela se urinou na condução. Aí resgatou também ali até esgotar a emoção ali que tinha que resgatar, todos aqueles sentimentos, ela gritando lá de volta com o jardineiro, e ela gritava em espanhol. E depois então o caso em que ela realmente não suportou e se urinou nessa condução muito antiga. Eu digo assim, você onde está? Ela, não sei, acho que é Inglaterra, acho que é Londres. Sim, mas você está falando espanhol? Ela, não sei, acho que então é Madrid. Ela não tinha certeza, tá, onde estava, mas ela falava espanhol. E então, naquela vida, quando a pessoa se sente em uma outra vida, a gente leva essa pessoa para ver se tem mais algo a ver com a incontinência urinária naquela própria vida. E ela realmente teve incontinência urinária até o final daquela existência, onde ela se visualizou bem velhinha. Aí você leva para ver a morte, que vai até antes da morte, e no pós-morte, onde ela vê o corpo embaixo. Então, quando ela vê o corpo embaixo, já saiu do corpo.
onde ela tem consciência de tudo. Porque nós levamos o mental com a gente, o corpo mental continua com a gente vai sabendo tudo o que está acontecendo. E o emocional também, o perispírito, que é o nosso espírito. E então ali vê se tem algum trauma, muitas vezes tem, ela não tinha trauma nenhum no pós-morte, e vai até ela entrar na luz, ser socorrida e levada para o céu. Tá? Muitas vezes até se vê indo para um hospital espiritual sendo tratada. E quando ela se vê no céu, então a gente aproveita para ela sentir aquela energia divina lá do céu. Aí você adianta ela no tempo, então ela vem bem, né, até o dia de hoje. No presente dia, hoje é dia tal, tá, né? Hoje é dia tal. Então, quando ela se situa no dia de hoje, a gente pergunta qual o momento mais traumático que ela teve realmente, que marcou mais ela negativamente. E então ela falou que foi exatamente nesse jardim, onde ela depois realmente tinha quase a certeza que era Madrid, tá? Numa época bem antiga. Aí eu digo, que sentimentos, emoções você teve ali que te marcaram negativamente para ter esse comportamento hoje de incontinência urinária? Mas ela expressava raiva do jardineiro que não deixou ela fazer xixi lá no jardim e tal. Enfim. Então você pede para essa pessoa tomar uma nova decisão para a vida dela em relação à incontinência urinária. E ela então, a gente pede para ela fazer uma frase no presente do indicativo, exatamente mostrando que aquela incontinência urinária não tem mais nada a ver com a vida dela hoje, que todo aquele momento é passado, tá? Ela apresentou em 2 momentos da vida dela, quando ela levou o susto. Interessante, quando ela levou o susto era mais ou menos a mesma idade que ela também aconteceu na outra vida. Mais ou menos a idade que ela levou o susto aqui, uns 40 e poucos anos, e ela lá também tinha 40 e poucos anos, era mais ou menos a mesma idade. É como se acionasse um interruptor da incontinência urinária, só esperando um sustinho para levar ela. Outra coisa interessante é o seguinte, é que quando os medos atacam o sistema urinário, rins e bexiga. Basta que, às vezes, a pessoa leva um susto e se urina toda, tá? Então, uma das coisas interessantes que o sentimento medo, ele geralmente ataca rins e bexiga, tá? E esse medo realmente tinha muito a ver exatamente com o problema dela de incontinência urinária. Mas então, a gente pede a ela para fazer uma frase no presente indicativo, onde ela vai deixar isso no passado, que não tem mais nada a ver com o presente. Aí, então, ela faz uma frase no presente indicativo, se ela tiver dificuldade de fazer, a gente pode ajudar ela a fazer. Por exemplo, eu costumo até ajudar muito meus pacientes dizendo, repete comigo, minha querida alma, incontinência urinária, a partir de hoje, dia X, ano X, acabou. E aí, então, eu vou mandando ela repetir. Eu vou fazer uma reprogramação mental, isso no dia de hoje, tá? Depois que adianta ela naquela vida fez morte, pós-morte, tá? Que é lá que estava o maior trauma, também estava aqui o começo, tá? Aqui foi o começo. Aliás, ela, agora me lembro que ela tinha também, em criança, ela fez xixi bem até mais tarde, e os pais gritavam muito com ela também. Ali também tinha emoções, ela tinha em 3 lugares emoções de incontinência urinária, tá? Aí então, mas o que marcou mais negativamente ela foi o da outra vida. Então a gente vai sempre trabalhar em cima dos sentimentos e emoções que ela teve naquele maior,
sempre no maior, tá? Então, como foi em outra vida, faz morte, pós-morte e céu, e depois então traz ela para o dia de hoje, onde vai exatamente fazer essas perguntas, onde foi o que marcou mais negativamente, o momento mais negativo, que é ali que está o ponto maior, tá? E depois, então, faz a energização daqueles arquivos que se esvaziaram, de todos aqueles sentimentos que se esvaziaram nas 3 ocasiões. E o próprio inconsciente e os mentores espirituais vão energizar, ela vai ver uma energia energizando até acabar. Quando aqueles arquivos que ficaram vazios daqueles sentimentos e emoções negativas se esvaziaram e eles forem preenchidos, ela vai, eu digo assim, deixa até acabar a energização. Quando ela diz, acabou a energização, então você entra, tá, com essa afirmação positiva que ela, vamos supor que eu ajudei ela exatamente a fazer essa frase positiva. Minha querida alma, a partir de hoje, dia tal, ano tal, a incontinência urinária acabou. E aí eu faço, então, uma reprogramação positiva, onde eu vou repetindo essa frase. Porque o nosso inconsciente, ele grava através de repetição. E então eu vou fazendo uma programação positiva no final, onde essa pessoa vai... E vou repetindo sempre essa frase até acabar essa reprogramação positiva. Essa reprogramação positiva, no curso de Parapsicologia, eu dou aula de regressão de memória, a gente dá até a colinha dessa reprogramação positiva, mas pode ser qualquer uma reprogramação positiva, tá? Que você mesmo pode fazer. Eu gosto de escrever porque exatamente para evitar colocar palavras negativas no inconsciente do paciente. Então eu gosto de ter uma programação onde eu vou só colocar no meio dessa programação essa frase positiva, minha querida alma, incontinência urinária a partir de hoje acabou. E eu vou mandando ela repetir também essa frase dentro dessa reprogramação. Aí energizou, aí você retorna ela para o dia de hoje. Hoje é dia tal, hora tal, estamos aqui na Mente Sadia Terapias e Estudos, que é o local que eu trabalho, tá? Mente Sadia, inclusive, dá curso de parapsicologia, tá? Onde eu também dou aula de hipnose clínica e regressão de memória, tá? E então a pessoa acaba em incontinência urinária. Se por acaso naquela terapia não deu tempo, a terapia demora 1 hora, não deu tempo de ainda ficaram emoções reprimidas, nós trazemos a mesma coisa, o procedimento é o mesmo, a gente faz as afirmações, mas na semana seguinte a gente volta ao mesmo tema, para ver se ainda existem sentimentos e emoções negativas, até em outros pontos da vida ou vidas dela, que tem a ver com a incontinência urinária. Então, quando não tem mais nada a ver, não aparece mais nada, o inconsciente não mostra mais nada, significa que o problema daquela pessoa acabou. Não tem mais nada. E automaticamente ela vai deixar de ter incontinência urinária, naturalmente, tá? Então, porque a incontinência urinária não é uma doença física, a não ser que a pessoa tenha problemas já de físicos na bexiga, como, por exemplo, pessoas idosas que têm realmente problemas no ventre, problemas musculares no ventre, aí dá incontinência urinária, aí não é emocional, tá? Aí é um problema médico, aí tem que realmente ir para o médico, tá? Mas quando o problema é emocional, tá? Quando o problema é emocional, a regressão de memória, ela cura. E não importa, repara, não importa se o problema está nesta vida ou em outra vida.
Não importa. Porque muitas vezes está nesta e em outra. Ou outras até. Tá? Outras. Entendeu? Agora, você vai dizer assim, mas sempre está em outra vida? Não. Olha, eu vou te dizer, a maior parte dos problemas mesmo estão nesta vida. Principalmente hoje em dia, tá? Nós estamos vivendo as pessoas com o emocional muito abalado, muito abalado. Tem muito. Por quê? Porque hoje a maioria das famílias são famílias disfuncionais. As crianças já nascem com problemas de gestação, pais brigando, tá? Primeira infância totalmente disfuncional. A mãe, hoje a maioria dos filhos estão sendo criados só pelas mães. Então os problemas emocionais são muitos. A depressão hoje é um dos maiores problemas que tem, da depressão. E de onde vêm essas tristezas? Exatamente o acúmulo de tristezas, medos que vivenciaram com os pais brigando, que elas receberam dos pais, todos esses sentimentos e emoções negativas quando eram crianças, na formação da personalidade. Freud diz que a personalidade é formada mais ou menos até os 7 anos de idade. Ele fala exatamente no complexo de Édipo, que modifica ali totalmente a personalidade de uma criança. Então, repara, não importa onde está o problema. Se o problema está nesta vida, a gente vai e faz uma limpeza de arquivos de todos os sentimentos e emoções negativas, que é o que a regressão de memória trabalha, esteja nesta ou em outra vida. Até alergia a alguma coisa. Aí leva na causa da alergia. Pode estar nesta e em outras existências. Muitos só estão também em outras existências, às vezes 1, 2, 3 vidas, a pessoa morre com alergia. Então, repara, não importa, a regressão de memória ela é direta, ela vai na causa do problema. Quando a pessoa vem geralmente, acha que a regressão de memória ela vai trabalhar tudo numa sessão só, não trabalha. Nós temos a disfunção da nossa personalidade, ela é uma terapia completa. Para quê? Para nós equilibrarmos reprogramarmos a nossa infância, a nossa adolescência. Ela é uma terapia comportamental, tá? Comportamental, onde ela vai te ajudar a mudar totalmente o teu comportamento, porque você retirando os sentimentos e emoções negativas que você recebeu na tua gestação, que nós já trazemos de outras vidas também. Enfim, que quando você resgata todos esses sentimentos, medos, raiva, preocupação, tristeza, mágoa, pânico, luto, tudo isso, quando você resgata, você acaba com os seus problemas. Os nossos problemas que nós sentimos no presente são pulsões inconscientes. Muitas vezes você está bem e de repente está triste, não sabe por quê, não sabe de onde vem. Por quê? Aquilo é uma pulsão inconsciente. A regressão de memória vai te levar na causa, tá bom, gente? Então a regressão de memória, gente, ela cura todas as doenças emocionais. A bem dizer, todas as patologias, elas começaram com sendo doenças emocionais que depois viraram doenças físicas. Então, repara, não tenham medo de se tratar com regressão de memória. Pelo contrário, é uma terapia que vai durar muito pouco tempo perto das outras terapias. Eu sou analista freudiano, por exemplo, eu tenho paciente de 15 anos. Uma regressão de memória entre 10, 15, 20 sessões. Se a pessoa realmente consegue regredir, ela transforma a vida dela, acaba com os problemas da vida dela, ela tem vai ter muita qualidade de vida a partir daquele momento. Então, gente, não tenham medo da regressão de memória, ninguém vai em lugar nenhum, a pessoa fica conversando com o terapeuta, ela só fica no relaxamento médio, ela se lembra de tudo, você vem se lembrando da história toda. Então, você vai sentir outra pessoa fazendo regressão de memória, tá? Gente, por hoje é só. Obrigado aí por tudo. E qualquer coisa,
Podem ligar para o meu zap 21 9999 30989. Eu trabalho também online, pode fazer. Tenho paciente nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem em todo o Brasil, tem em Portugal, tem uma porção de lugares. Tem paciente em todo lugar. Não tem distância hoje para se fazer a regressão de memória, tá bom? Obrigado por tudo.